Imagine uma proposta devastadora: distribuir armas nucleares para quem puder usá-las. Parece cena de um filme de terror, mas ela é mais real do que imaginamos. Uma estratégia brutal, apontada contra destinos incertos, envolvendo todos os tipos de armas, para todos os lados. De americanos a aliado, de milícias a forças externas, o mundo está à beira de uma guerra sem precedentes. Você consegue sentir o peso dessa possibilidade? E o mais assustador? Um enviado especial dos Estados Unidos, com acesso a informações confidenciais, aconselha a Rússia sobre como agir contra o próprio país. Sim, em uma ligação vazada, ele sugere que Vladimir Putin seja orientado para evitar o uso de mísseis Tomahawk na Ucrânia, enquanto a Rússia atira contra soldados americanos lá dentro. Você consegue imaginar a traição? Uma jogada que pode desencadear uma catástrofe mundial. 7 dias após ajudar a frustrar uma ofensiva nuclear, essa mesma pessoa, alegadamente, ajuda a liberar uma força militar britânica da Ucrânia, apesar de crimes de guerra contra civis, incluindo crianças. Como isso pode acontecer? Como alguém pode admitir tamanho caos? Essa confusão revela uma ambição maior, um desejo de equilibrar poder, mesmo que isso signifique correr o risco de destruir tudo. E não para por aí. As ações e jogos de poder mostram um cenário onde interesses pessoais se sobrepõem ao bem comum. Um personagem que, mesmo envolvido em negociações complicadas, parece mais preocupado em manter a sua própria influência do que garantir a paz mundial. E o mais assustador, ele não entende o verdadeiro impacto de suas decisões. Tudo isso em um momento onde alianças se desfazem, a paz vacila e o mundo está à beira de um precipício. A pergunta que fica: até onde essa luta pelo controle pode nos levar? Num cenário onde armas nucleares ameaçam explodir em qualquer instante, quem realmente segura as rédeas do poder? E que preço estamos pagando por essas decisões? Uma coisa é certa: o futuro nunca foi tão incerto, e os perigos, mais próximos do que imaginamos. Você está preparado para o que vem por aí? Neste trecho, revela-se uma conversa clandestina entre figuras de alto escalão. Um oficial norte-americano, Steve Witkoff, conversa com Yuri Ushakov, conselheiro sênior do presidente russo. A gravação, datada de 14 de outubro, revela estratégias secretas em meio a tensões globais crescentes. Imagine o clima carregado de tensão no ar, o som de papéis mexendo e respirações nervosas. Nesse momento, Witkoff orienta os russos a manipular a situação, convidando-os a convencer Trump de que um plano de ação é simplesmente sua própria ideia. Uma jogada de manipulação, um jogo de silêncio e segredos. Ele fala de planos que vêm dos próprios russos, disfarçados de iniciativas americanas. Será que nossos líderes estão realmente no controle? Ou tudo isso é apenas uma peça em um tabuleiro obscuro, uma estratégia de manipulação mundial? E há outros detalhes ainda mais perturbadores. O Plano 28, mencionado na conversa, veio supostamente dos russos, mas foi apresentado como a iniciativa de Witkoff. Uma peça de teatro onde a verdade se mistura com a mentira, onde o veredicto de quem manda se torna uma névoa densa de intrigas. Trump, pressionado, se viu cercado por planos confusos, enquanto figuras de ambos os lados tramam nos bastidores. Quem realmente decide? Quem tem o poder de mudar tudo? E, mais importante, qual é o verdadeiro objetivo por trás de toda essa manipulação? Você consegue sentir o peso de cada palavra, o silêncio carregado de intenções não ditas? Essas revelações nos fazem questionar tudo o que achamos saber. Afinal, estamos diante de estratégias que podem alterar o curso do mundo. E o que vem a seguir? Qual será o próximo movimento nesse jogo silencioso de sombras? Recentemente, temos visto ações de Steve Witkoff, que parecem indicar uma estratégia deliberada. Algumas das 18 propostas que discutimos antes ainda não refletem completamente a postura oficial. Witkoff tenta convencer o presidente Trump de que suas ações estão alinhadas aos seus interesses, algo que ele claramente deseja. É uma verdade que ele busca manipular a percepção de autoridade. Ele não revela tudo o que acontece nos bastidores, sua manobra é para garantir uma espécie de legitimação. Você já parou para pensar, qual é o seu maior medo? Poder controlar a narrativa, manter o poder, ou simplesmente conquistar mais? Essa questão é fundamental, pois eles só querem a capacidade de influenciar, só precisam do seu consentimento para seguir adiante.
Se esse jogo funciona, tudo se resume a um só objetivo: controlar e dominar, justificando qualquer sacrifício. Aqui está o ponto. A estratégia não é apenas sobre preservar interesses atuais, mas criar um cenário onde a força militar e política sejam prioridade número 1. Eles sabem que, se continuarem assim no conflito na Ucrânia, uma crise global se desencadeará. O impacto será devastador. Uma guerra prolongada deixa a Europa mais fraca, e a capacidade do Ocidente de agir será cada vez menor. Imagine a sensação de incerteza, o som de quedas de bombas ao longe, o cheiro de fumaça no ar, a sensação de impotência. O Pentágono já prevê que, com esse caminho, teremos mais conflitos, mais soldados mortos, mais crises internas. Se continuarem nesse ritmo, o mundo não terá espaço para a paz. Você consegue imaginar um futuro onde as tensões só aumentam? Onde cada dia é uma corrida contra o caos. E o mais surpreendente, tudo indica que Vitoli não se importa de verdade com os riscos. Seus movimentos parecem conscientes de que a questão vai além de táticas militares, é sobre manter o controle a qualquer custo. Você já pensou no que tudo isso realmente significa? Qual será o preço de toda essa manipulação? Pois, algum dia, essa estratégia pode nos levar ao limite. E aí, o que acontecerá com o mundo que conhecemos? Após muita análise, fica claro que o cenário político mundial está mais turbulento do que nunca. A sensação de uma guerra silenciosa, de estratégias ocultas e negociações clandestinas domina o ar. O que realmente está acontecendo nos bastidores? As conversas vazadas revelam um jogo de poder que desafia a lógica comum. Você consegue imaginar o que pode estar por trás dessas manobras? Tudo começou com uma simples conversa entre figuras influentes, mas logo se transformou em uma revelação bombástica. Um funcionário de alto escalão, responsável por negociações delicadas, tentou minimizar o impacto das ações legais mais radicais. O que ele não sabia era que esse silêncio poderia ser a chave para uma estratégia maior. Cada palavra carregava um peso que ninguém percebia no momento, mas que teria consequências devastadoras. Enquanto isso, os principais canais de informação norte-americanos continuam a reportar boatos de visitas iminentes a Moscou. Orbán, o líder europeu, também estaria na mira dessas negociações. Será que há uma conexão direta? Os rumores dizem que esses encontros vêm com a promessa de benefícios secretos, mas as verdadeiras intenções permanecem escondidas. Como uma teia de interesses que se entrelaçam sem que ninguém consiga enxergar o fim. Por trás de toda essa movimentação, existe uma forte resistência interna. Alguns políticos de peso defendem que o melhor caminho seja procurar estratégias diplomáticas mais firmes. Outros, como Vitol, parecem apostar em um jogo de paciência, acreditando que a continuação da crise faz parte de um plano maior de Putin. A questão que paira no ar é, até onde essa teoria é verdadeira? Ou será tudo apenas uma cortina de fumaça para encobrir uma derrota silenciosa? O mais assustador é que essas discussões não são exclusivas dos corredores de poder. Elas se refletem na vida de milhões, que sentem na pele os efeitos dessas decisões secretas. O cheiro de esperança está desaparecendo, enquanto o medo de um conflito global cresce a cada dia. Quem realmente comanda essa tragicomédia global? E qual o papel de cada um de nós nesse tabuleiro de xadrez? Se tudo isso fosse uma peça de xadrez, qual seria o movimento final? Uma armadilha que vai nos prender por anos? Ou uma oportunidade de virar o jogo e retomar o controle? Não há respostas fáceis, mas uma coisa é certa: o que acontece dentro dessas salas de reunião pode definir o destino de toda a humanidade. E a pergunta que não quer calar: estamos preparados para o que vem aí? Após a última conversa, fica evidente que Putin acredita que, no próximo, ele sentirá menos pressão. Isso o encoraja a prolongar sua guerra, reinventando estratégias para escapar do peso das sanções e do medo crescente na Ucrânia. Mas será que ele realmente considera as perdas humanas? Sua indiferença às vítimas, especialmente as crianças, revela uma mente obsessiva por controle. Para Putin, continuar a batalha parece a única saída viável. Seus planos incluem não só blindar sua economia, mas também intensificar ações que assustem a sociedade ucraniana. Ele busca desestabilizar, promover o caos. Como um jogador que não se importa com as feridas que deixa pelo caminho, ele acredita que o tempo jogará a seu favor.
Entretanto, há algo sinistro por trás dessa estratégia. 7 dias após uma ligação secreta com assessores russos, o país atacou uma creche na Ucrânia. Uma criança, em plena aula, foi alvo de bombardamento. Você consegue imaginar? O som dos miolos se despedaçando, o cheiro de fumaça e sangue, a sensação de impotência. Você consegue entender o que um ataque assim causa na alma? E não foi só uma vez. Nos últimos 3 anos e meio, a Rússia destruiu mais de 2.000 escolas na Ucrânia, deixando milhares de vidas marcadas para sempre. Crianças que ainda não sabem lidar com o horror, que crescem entre paredes de concreto e lágrimas silenciosas. Imagine aquela cena, uma criança, tremendo, abraçando a mãe, sussurrando desesperada, "Eu não quero viver. Eu não quero viver." Essas palavras cortam, como facas, penetram fundo no coração de quem assiste. Como pode alguém ser tão insensível a tanta dor? E a pergunta que fica, até quando essa violência continuará? Até que ponto Putin irá seguir devastando vidas inocentes, apenas para manter seu poder? Quem realmente pagará o preço de sua teimosia? Imagine um mundo onde crianças precisam estudar em porões subterrâneos, um cenário devastador que se tornou comum na Coreia do Norte. Enquanto nações ao redor buscam paz, lá, a guerra e o medo dominam cada momento. Crianças escondidas de olhares atentos, tentando aprender, mesmo sob uma ameaça constante. Mas, infelizmente, esses porões não têm a infraestrutura adequada para garantir uma educação segura e eficiente. Sem proteção, sem recursos, eles são vulneráveis a qualquer momento. Nesse clima de desesperança, surge uma oportunidade de mudar essa realidade. Neste feriado de Ação de Graças, decidimos nos unir para pensar em formas de ajudar esses pequenos guerreiros. E temos uma iniciativa especial, uma campanha de doação que pode transformar vidas. Com apenas um clique, você pode contribuir para que essas crianças tenham acesso a um ambiente de aprendizagem mais confortável e seguro. Você pode doar usando o link na descrição ou escaneando o QR Code que aparece no seu ecrã. O valor que você doa vai direto para fornecer materiais essenciais, móveis, materiais escolares, alguma proteção contra o frio e, sobretudo, esperança. Essa campanha é apoiada por uma organização oficial da Ucrânia, lançada durante o conflito, e tem um parceiro aqui nos Estados Unidos, registrado como uma entidade sem fins lucrativos. Cada contribuição, seja de $1 ou $1.000, faz uma enorme diferença. Seu gesto pode ajudar a criar um ambiente onde crianças possam aprender sem medo de bombardeios ou perseguições. Cada doação é um passo rumo a um futuro melhor para eles. Agora, pergunto, qual será a sua escolha? Você pode fazer a diferença. Pode ajudar a transformar um porão escuro numa sala de esperança. Acesse o site, escaneie o QR Code. Faça parte dessa mudança. Porque, no fim, toda doação importa. Cada centavo leva esperança. Cada esforço ajuda a construir um amanhã melhor. Após a devastação na Ucrânia, a situação se tornou uma crise humanitária sem precedentes. Mais de 1.800 escolas foram atingidas por ataques, deixando uma marca irreparável na juventude daquele país. Mais de 200 escolas foram completamente destruídas, e muitos estudantes jovens, incapazes de compreender a extensão do conflito, vivem entre lágrimas e medo. Imagine crianças, tão pequenas, que ainda não sabem diferenciar o dia da noite, escondidas em porões escuros, tentando aprender enquanto o som de explosões ecoa ao longe, violento e incessante. Seus olhares vazios revelam um trauma que marcará suas vidas para sempre. E quem poderia imaginar que, enquanto tudo isso acontece, há uma narrativa de traição e conspiração sendo revelada por uma gravação vazada? Uma conversa secreta revelou um enviado especial dos Estados Unidos aconselhando aliados russos a evitar o fornecimento de mísseis para a Ucrânia, exatamente quando forças russas avançavam e atacavam civis indefesos. Em meio a essa crise, um vazamento expôs manobras políticas sombrias, onde interesses pessoais se sobrepõem ao bem-estar de milhões. Que segredos estão escondidos nas sombras do poder? Qual o verdadeiro preço da traição? O que poderia ser mais chocante do que descobrir que estratégias de guerra são decididas nos bastidores, longe dos olhos do mundo? Em uma conversa criptografada, um diplomata dos Estados Unidos orienta aliados russos sobre como evitar o envio de mísseis tão mal para a Ucrânia, enquanto os civis continuam a pagar o preço alto dessa manipulação.
em meio ao som de sirenes e ao cheiro de poeira e sangue. Uma pergunta cruel paira no ar: será que a esperança de paz morreu de vez? Ou ainda há uma saída escondida nas trevas dessa guerra insana? E não para por aí. Recentes ações indicam que, por trás das negociações, há interesses ocultos de poder absoluto. Uma segunda estratégia, também vazada, revela planos para manter a influência russa, enquanto o mundo assiste impotente. Seria essa uma manobra final de dominar o planeta? Quem realmente controla o destino da humanidade? Os líderes ou forças invisíveis? E o mais devastador, onde isso nos levará? No meio de tudo, uma questão surge de forma inquietante: será que essa guerra jamais terá fim? Ou é somente o começo de um conflito que mudará para sempre o curso da história mundial? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Afinal, a maior reviravolta está por vir, escondida nas sombras que ninguém ousa revelar. Prepare-se, porque o próximo capítulo desta história vai te deixar sem ar. Você consegue imaginar que tudo isso está acontecendo enquanto o mundo finge que nada acontece? Imagine isso: um enviado especial do presidente Trump, Steve Witkoff, em uma ligação secreta, sussurrando conselhos ao principal assessor de Putin, Yuri Shakov, para bloquear mísseis Tomahawk destinados à Ucrânia. 7 dias depois, forças russas atacam uma creche ucraniana, deixando um rastro de devastação indizível. Traição no coração do poder americano? Como o Kremlin ri por último nessa dança perigosa de diplomacia? E se o equilíbrio que Witkoff busca for apenas o prelúdio de um colapso maior para a Aliança Ocidental? 378 caracteres. Na parte anterior, exploramos como a recusa em apoiar firmemente a Ucrânia poderia enfraquecer os interesses estratégicos dos Estados Unidos, permitindo que a Rússia ganhe terreno na Europa e desvie o foco da China, ecoando concessões passadas que só incentivam mais agressões. Você sente o ar pesado de traição pairando sobre Washington? Como um sussurro gelado no corredor do Capitólio, vozes no Congresso agora ecoam o escândalo, exigindo respostas. Imagine o som de microfones crepitando em sessões urgentes, o cheiro de café amargo nas salas de reunião, enquanto parlamentares republicanos, com faces ruborizadas de indignação, apontam o dedo para Steve Witkoff. Don Bacon, representante republicano de Nebraska, não mede palavras. Ele declara abertamente que quem apoia a invasão russa e sonha com uma Ucrânia rendida como marionete não merece confiança. Witkoff, para ele, é claramente parcial aos interesses russos, um risco inaceitável nas negociações delicadas. Por que um homem assim ainda teria voz na mesa diplomática? E se essa parcialidade for o fio que desmancha alianças inteiras? Mas espere, a fúria não para aí. Brian Fitzpatrick, outro republicano da Câmara, ergue a voz com a mesma clareza cortante, descrevendo o episódio como um problema colossal que ameaça a estabilidade global. Ele insiste: Witkoff não pode liderar diálogos com os russos. Esse papel cabe ao secretário de Estado Marco Rubio, com sua vasta experiência em relações internacionais, e não a um magnata do setor imobiliário sem preparo para labirintos geopolíticos. O toque áspero da caneta assinando resoluções de censura, o eco de debates acalorados, tudo isso pinta um quadro de crise interna. Quem ousaria defender tal figura agora? A reviravolta vem como um soco no estômago. O Kremlin, de Moscou, estende os braços em um abraço irônico, proclamando apoio total a Witkoff. Sim, pergunte-se, em meio ao caos diplomático, por que o núcleo do poder russo se apressa em respaldar um americano? Nos salões úmidos do Kremlin, o ar carregado de fumaça de charutos, eles veem Witkoff como aliado involuntário, um peão útil para diluir a pressão ocidental. Enquanto isso, nos Estados Unidos, até membros do Partido Republicano murmuram sobre removê-lo de seu posto após as divulgações chocantes, como se o peso de documentos vazados pressionasse seus ombros. Por que essa onda de críticas? O que essas reportagens pretendem alcançar além de manchetes? Imagine o clique de teclas em redações agitadas, o suor frio de assessores, tudo visando minar o momento frágil das negociações de paz, que, apesar dos tropeços, avançam como um trem instável nos trilhos. No entanto, há um vislumbre de esperança nesse turbilhão, há um processo em curso, e isso é positivo. Putin, em tom calculado, admite flexibilidade se as coisas progredirem na direção certa, como um vento morno dissipando neblina densa. Mas, no instante atual, algo mais urgente clama atenção.
Muitos questionam se esforços para sabotar o diálogo valem o risco de colapso total. Por que insistir em derrubar pontes frágeis? Ao vasculhar os fatos, surge a dúvida retórica: o conteúdo das vazadas é genuíno ou mera distração? Nada de extraordinário nelas, aparentemente. E Trump? Ele solta um comentário que, de forma indireta, defende Witkoff como um escudo sutil em meio à tempestade. Será que isso revela lealdades ocultas, ou apenas pragmatismo político? A verdadeira surpresa explode. Enquanto o Ocidente debate, Moscou planeja a próxima visita de Witkoff, prometendo trocas francas com o presidente, um passo que poderia selar destinos inteiros. Imagine uma cena tensa: um enviado especial do ex-presidente Trump, Steve Witkoff, em uma ligação sigilosa, sussurrando estratégias aos principais conselheiros de Putin. Ele aconselha bloquear mísseis enviados à Ucrânia. Uma jogada perigosa, que acontece exatamente 7 dias antes de forças russas atacarem uma creche infantil na Ucrânia. Qual o verdadeiro motivo por trás dessa traição? Como o Kremlin planeja rir, enquanto manipula os aliados ocidentais? Será que esse equilíbrio frágil é apenas o começo de uma derrocada maior das alianças de paz? 396 caracteres. Na parte anterior, debatemos como a hesitação de apoio firme à Ucrânia pode enfraquecer os interesses estratégicos americanos. Assim, a Rússia avança na Europa e desvia a atenção da China. Essa postura incentiva mais agressões, aumentando o risco de uma escalada global. Você consegue sentir o peso dessa traição no ar? Como uma brisa gelada que atravessa os corredores do Capitólio, vozes inflamadas ecoam nas sessões de emergência. Microfones crepitando, cheiro de café forte, mãos suadas. Parlamentares republicanos, de rostos tensionados, apontam o dedo para Witkoff. Don Bacon, representante de Nebraska, dispara: quem apoia a invasão russa e deseja uma Ucrânia subjugada, não merece confiança. Para ele, Witkoff é claramente favorável aos interesses de Moscou, uma ameaça que não se pode ignorar. Por que alguém assim permanece na mesa de negociações? E se essa parcialidade for o gatilho para o colapso de alianças fundamentais? Mas a crise só piora. Outros políticos, como Brian Fitzpatrick, reforçam: Witkoff não pode liderar diálogos com os russos. Essa responsabilidade pertence ao secretário de Estado Marco Rubio, com sua vasta experiência internacional, e não a um magnata do setor imobiliário que desconhece a complexidade dos jogos geopolíticos. Canetas assinam resoluções de censura, debates inflamados ecoam pelos corredores. Quem ainda ousa defender Witkoff? E então, uma reviravolta brutal, do Kremlin, uma mensagem de apoio irônico a Witkoff surge como um soco no estômago. Porque, no meio desse caos diplomático, Moscou investe em respaldar um americano. Nos salões escuros do Kremlin, o cheiro de charutos e fumaça paira no ar. Eles veem Witkoff como um peão conveniente, um instrumento para enfraquecer a pressão ocidental contra eles. Do outro lado, nos Estados Unidos, até membros do Partido Republicano começam a falar em removê-lo de seu cargo, após vazamentos que chocam. Por que tanta crítica? O que essas informações tentam realmente mostrar além das manchetes sensacionalistas? Imagine a agitação nas redações, o cliques incessantes de teclas, o suor de assessores nervosos. Tudo para desmontar esse delicado momento de negociações de paz. Ainda assim, há esperança. O processo, embora instável, está em andamento. Putin indica alguma flexibilidade, como uma brisa suave dissipando a névoa densa. Mas, neste instante, uma dúvida urgente paira: vale a pena tentar sabotar tudo por um risco de colapso total? Por que insistir em destruir pontes delicadas? Questionamos: seriam os vazamentos uma verdade pura ou apenas uma distração? Nada de extraordinário nelas, até então. E Trump? Ele declara, de forma indireta, que apoia Witkoff, como um escudo na tempestade política. Será que há lealdades ocultas? Ou apenas uma estratégia de realpolitik? E, de repente, uma explosão de surpresa: enquanto o Ocidente debate, Moscou planeja a próxima visita de Witkoff. Prometem trocas sinceras com o presidente russo, passos decisivos que podem mudar destinos políticos. Talvez até mesmo acelerar ou travar uma guerra sem volta.